De qualquer jeito, Ou ele só não pegou, pelo menos. Aqui da guerra, a Big Mom. Ah, e a Big Mom e o One é paia também. A Big Mom. Cara, a véia é literalmente um dos antagonistas mais injustiçados de todo One Piece. A Big Mom tem um passado muito maneiro. Fora que ela também tem um bando muito maneiro, né? Todos os filhos dela, os poderes relacionados a doces, a comida e tal. É tudo muito Nossa, bem brabíssimo. pensado. Porém, O conceito da Big Mom é muito boa. Flashback dela também, maravilhoso. A Big Mom é uma piada nesse anime. Sim, A velha é concordo. apresentada inicialmente Concordo demais. como um dos Caralho, estou concordando com o Linkzinho. inimigos Que isso? principais da Guerra de Wano, um dos 4 piratas mais fortes do mundo e tudo mais, mas toda vez que ela aparece em cena, cara, você se questiona se ela realmente é tão forte assim mesmo. Eu sempre Ah, cara, sim, isso é um ponto interessante de se comentar e dele trazer à tona, porque o lance dela perder as memórias realmente é só um recurso barato, né? E eu odeio isso. E eu também não gosto de como ela virou um saco de pancada do nada. Principalmente porque agora ela tá fora da temática da ilha dela, né? Então era pra ela mostrar uma imponência muito maior. Só que é notável que mesmo ela apanhando pra caralho, ninguém ali naquele lugar apresenta perigo real a ela, sabe? Mais que ela erre ataque e receba bastante dano, não é como se ela realmente se incomodasse, sabe, com o que tava acontecendo. Então, pra mim, pode ter um passe livre aí. me questionava, cara, em como em 30, 40 anos ninguém tirou o posto dessa véia e tomou o título de Yonkou pra si, porque meu Ela é forte, ela né? é muito bucha, cara. Imagina o seguinte, tem um jogo online, daqueles jogos competitivos e tudo mais, né? E aí você tem uma criança que joga o game e essa criança decide comprar todos os melhores itens com o dinheiro do pai dela. Ela compra a melhor armadura, a melhor arma, o melhor poder, e ainda assim ela é meio ruim no jogo porque ela não sabe jogar. A Big Mom Mas ela é forte, pô. Caralho, tu não assistiu, tu não leu o Holy Cake? tem um corpo Meu quase Deus do céu. indestrutível, ela sabe usar hack, ela tem uma Akuma no Mi extremamente roubada e tudo mais, e mesmo assim você quase nunca vê ela acertando um ataque. Quando ela acerta o ataque não faz nada, e na maioria das vezes ela não consegue nem desviar de golpes. É recurso de roteiro, Linkzinho. É recurso de roteiro. Você tem que entender que a Big Mom foi nerfada, porque não dá pra simplesmente deixar um Yonkou à solta, assim, pra bater em todo mundo. Pô. A Big Mom no início do arco é Eu sei, atropelada é ruim, por uma mano. moto. É, Ela é é isso. derrubada do domo onde a luta principal tá acontecendo, como se simplesmente ela não precisasse estar ali, sabe? Os personagens fazem uma estratégia em 5 minutos e jogam ela no oceano. Ela só não morre por causa disso porque a fruta salva ela. A Big Mom passa a guerra literalmente inteira sem usar hack do armamento pra atacar ou pra se defender uma única vez. É, isso Ela aí é até triste usa mesmo, em um hein? certo Isso aí é momento, muito mas triste. é pra atacar uma pessoa do bando do Kaido, ou seja, um aliado. Ela vai atacar um aliado, aí sim ela lembra que ela tem hack do armamento, que ela pode ser forte e nocautear um dinossauro com um soco só. Mas quando ela vai lutar com os inimigos que ela realmente quer derrotar, ela fica dando soquinho no vento, fica errando todos os golpes e É levando roteiro, porrada de graça. Linkzinho. É roteiro, Linkzinho. Tem que entender isso, cara. É roteiro. Eu também entendi isso da pior maneira possível, cara. Fora que ela é derrotada por Lau e Kid, o nível de avanço de poder que os moleques tiveram pra poder derrotar ela foi hilário, né? Porque Tá, na linha do vamos tempo de deixar. One Piece, há menos de 3 meses atrás, a gente tava em Dressrosa, onde o LoL não conseguia sozinho tancar o do Flamingo. Mas agora, sem a gente saber de nenhum treinamento que ele já teve, do nada, a fruta dele despertou e ele consegue tancar agora a Big Mom. Pois é, assim, eu concordo, né, que é realmente bem em cima da hora de esse despertar aí do Lau, só que meio que os caras ganharam dela, né, o Kid e o Lau só ganharam dela porque tem duas frutas ali que funcionaram bem juntas, sabe, e aí o Lau e o Kid ficaram incomodando ela até não poder mais, sabe, até que hora ou outra eles acabaram conseguindo resultado, sabe, mas realmente é um pouquinho forçado ali pra eles A ganharem. Big Mom apareceu nesse arco aqui e ela foi jogada de escanteio, foi derrotada meio ali qualquer coisa, e o bando dela pior ainda, cara, que os caras queriam chegar na guerra, eles só estavam tentando passar ali pela correnteza, mas eles não conseguiram. E aí eles meio que só desistiram, sabe? O Oda meio que só deixou eles do lado de fora da guerra pra eles não participarem, porque como eu falei, já tinha tanta coisa na guerra que eu acho que o Oda tava ligado que não dava pra Roteiro, Linkzinho, eles roteiro. participarem. Então, bom, eles só ficaram na porta da ilha durante a guerra toda mesmo. E, aproveitando que a gente tá falando de vilão, inclusive, vamos falar do terceiro ponto em específico que é muito importante pra Wano, né? Vamos falar do Kaido. Cara, eu já vou adiantando aqui, tá, que se ele falar mal do Kaido eu vou tiltar pra caralho. O vilão principal do arco. Cara, uma coisa que sempre me Linkzinho, não surpreendeu fale mal do muito Kaido, no por favor. Como vilão em específico, cara, é como ele ficou anos sendo preparado, sendo hypado pro público e tudo mais, pra quando E foi o melhor personagem, o melhor vilão que apareceu recentemente. Por favor, me fala isso.
ele de fato aparecer na obra, ele é um dos personagens que o público menos se importa. Pra vocês terem uma noção, por É que o exemplo, público a é última burro, pesquisa né? de popularidade Diferente que o One Piece isso. teve foi realizada em 2021 e 2022. E nessa pesquisa, cara, o Kaido não tá nem entre os 60 personagens mais populares. Mesmo a gente sabendo que tá rolando o arco do Kaido. Ele é o número 65, cara. É que o Kaido Aquele não, urso pô. O público é do burro, bando Link, do assim. LOL, o Beppo é mais popular que o Não espere nada do público japonês, cara. Kaido. Esse personagem aqui, que é tipo o Igor 3K do Flow Podcast, num caixote, é mais popular que o Kaido. E sabe por que isso, cara? Por que o Kaido é tão esquecível e por que o pessoal se importa tão pouco com ele? Conta o porquê, então. Explana pra nós. Com pontos 100% cirúrgicos o porquê que não é. Eu acho que eu sei um pouco da resposta. É porque quando o Kaido foi apresentado como vilão e tudo mais, né, e como personagem, uma das Essa introdução é muito foda, cara. Puta que pariu. Top 10 introduções de personagens ever. coisas que mais era Olha isso. interessante a respeito do Kaido era o quanto a gente não sabia nada sobre ele ainda. E tudo dava a entender que ele ia ser um personagem que tinha muito a mostrar, principalmente pro quão importante ele era. Ele foi parte dos Piratas Rocks, então ele sabe coisas sobre o passado, sobre os D, talvez, e quem sabe até algumas coisas a mais. Em algum momento da sua vida, ele desenvolveu depressão e busca por um lugar pra morrer. A razão disso a gente ainda não sabe, de fato. Não é bem isso, né? Ele literalmente vamos deixar. escravizou um país, permitiu testes em crianças e várias outras coisas. Então a camada de aprofundamento que a gente podia ter no personagem dele é ótima, mas nada disso acontece. O cara não entendeu o Kaido. O cara não entendeu o Kaido, cara. O cara literalmente não entendeu o Kaido e tá palpitando. Ele não pegou a nuance, o subtexto ali, cara. Não. O que é o Kaido no geral? Quando ele vai falar pra mal do Kaido. Nós sabemos que ele é um cara triste, cachaceiro e que é o homem mais forte do mundo. 200 capítulos depois, quando a guerra acaba e o Kaido é derrotado, o que a gente sabe sobre o Kaido? Que ele era um cara triste, Que ele era muito foda. e que ele é o homem mais forte do mundo. Que isso, cara? O cara é muito foda. No geral, o personagem dele é só isso. A personalidade do Kaido é ser o cara mais forte do mundo e só. Tá palpitando! Nossa senhora! Meu Deus, cara, tu não entendeu? Não fica palpitando em cima, Claro que existe cara. muita gente que eu já vi comentando, Que inclusive, né, que isso? o Kaido já é um baita vilão com o que ele tem. Ele não precisa de um passado, de motivações e tudo mais. Ele já é da hora só sendo forte, maneiro e malvado. O Kaido tem um carismazinho ali, mano. Esse é um dos Sei lá, pontos ele que, perde sinceramente, eu discordo. Eu Muito também, forte. pelo amor de Só Deus. por você olhar a lista dos personagens mais populares de One Piece, dá uma olhada nos vilões que são mais populares na obra. E você vai perceber que E tem o vilão ali, tem o Katakuri é da hora, tem carismazinho. O Porro Crocodile, da hora também, muito carisma. esses vilões E que tem são o mais Shanks populares ali. são justamente o oposto disso. São caras que não eram só malvados e acabou, fortes e acabou. Cara, o Crocodile ali, ele é só malvado, sabe? Dá pra tirar ali que ele quer lá o país pra ficar de boa, Eles tinham passado, ele é malvado. eles tinham desenvolvimento, eles tinham motivações interessantes e eles tinham personalidades que desenvolviam. A gente até tem um flashback, inclusive, do Kaido, que eu acho muito engraçado, porque o flashback mostra basicamente isso. Ele era Vamos deixar a primeira. forte Aí. quando ele era criança. Tão me Aí coçando ele pra cresce, fica comentar. adolescente e ele fica mais forte. Aí ele fica adulto e agora ele é ultra forte. E só, o que nós vemos Cara, o flashback o flashback do Kaido que tem ali naqueles capítulos é só pra contextualizar o King, né? Já que tá tendo muita ênfase da raça lunariana na luta contra o Zoro e mostrar, né, a visão de mundo que o Kaido tem dele querer reviver a pirataria com base na violência, sabe? É isso, sabe? Não tem por que tu querer buscar mais alguma outra coisa e até porque não dá pra mostrar mais disso porque a maior parte da vida do Kaido até então foi com os Piratas Rocks e não tá na hora de mostrar isso ainda, porque qualquer coisinha a mais que tu toque nesse assunto já explana muita coisa que não é pra contar. Então, dele em todo põe o feliz no arco comentário. é apenas ele sendo o cara mais forte do mundo. Tipo, ele vai lá, ele sobe no domo e um grupo de pessoas tenta sair com ele na porrada. O Não grupo de é pessoas não assim. consegue. Aí vem mais gente pra poder tentar sair com ele na porrada. Ele fica solando as pessoas durante o arco inteiro sem matar ninguém, obviamente, porque ele não tem essa habilidade de tentar matar as pessoas e tal. É que é conceito, cara. Sabe, meu Deus, sabe quando tu pega alguma obra que tu não gosta e aí tu fica ridicularizando ela só por besteira? Tipo Harry Potter, sabe? Harry Potter é maguinho, é só lançando feitiçozinho no outro, o que realmente é, né? É literalmente isso que ele tá fazendo com o Kaido. E até que é bem feita essa parte dele ser o cara mais forte do mundo, sim, é extremamente bem feita. Ele literalmente tem tipo umas 6, 7 lutas no mesmo arco. Obrigado, Isso é Linkzinho. maneiríssimo. Mas eu acho, cara, que pra tudo que o Kaido representava, pro ponto da história onde ele tava, Lá vem o take, ó. Se preparem, lá vem o take. putz,
parece que faltou alguma coisa a mais, né? Brother, faltou o quê? Kaido, pra mim, é um dos melhores vilões em questão de escrita que eu já vi. A forma como ele chegou no ápice da força e busca algo além disso, né? Então ele aprecia de verdade, né? Ele anseia pela tentativa do Luffy de tentar tirar ele da posição que ele tá, puramente porque ele encontra um oponente digno em determinação e força. O lance também dele querer se matar e obrigar o povo a comer as Smiles comunica bastante com o tema de Joy Boy, né? De ser a deidade que faz todo mundo rir, mas ele não consegue ser isso. No próprio flashback ele diz, né, que ele pode ser Joy Boy, ele deixa todo mundo com 1 de vida justamente porque é assim que a divindade desperta, né, em relação às batidas do coração, né, em alinhamento com o próprio desejo. Então ele tem tudo o que ele quer, sabe, mas mesmo assim ele só se sente realizado enfrentando alguém tão forte quanto ele, cara. E ele não entendeu e tá reduzindo o personagem ao mísero flashback, cara. Flashback, além de ser algo totalmente expositivo, é só um recurso muito barato de roteiro pra se contar a história, né, de trazer à tona algo que você quer contar. Claro que em alguns casos específicos funciona, né, mas quando você quer demonstrar nuances de personagens, né, trabalhadas mais na surdina, tem que ser mostrado na prática, sabe? E é justamente o que a gente viu aí, e ele tá dizendo que não. Mas enfim, vamos nessa. O quarto ponto que eu vi que muitas pessoas de fato falam muito a respeito da história é a Yamato. Que pra quem não conhece, Yamato é basicamente o personagem filho do Kaido, é o personagem que flertou o arco inteiro dela com ser um chapéu de palha, entrar pro bando do Luffy e tal, visto que desde a primeira E aí ela não foi, né? Eu titei pra caralho com isso mesmo. aparição do personagem da Yamato, Caralho, já ela porque... falando, vou entrar no barco do Luffy, vou viajar o mundo, vou ser livre como Oden e tal, e no final de tudo, ela não entra. Eu me lembro inclusive de uma vez, cara, que eu vi um comentário muito engraçado, dizendo uma parada que é tipo, se você achou que a Yamato tinha característica suficiente pra entrar no bando, você só leu um mangá de pau duraço mesmo. Sendo bem sincero, gente, eu acho que a assim Yamato também podia ter entrado no bando, acho. Pacas. A ideia do personagem dela é legal, apesar dela não ter desenvolvido nada ainda, né? Ela simplesmente tinha uma ideia bacana, de querer ir pro mar e ser livre como o próprio Kozuki Oden foi. Oden, eu acho que comunica bem, né, com esse lance do Luffy, eu sempre viver pela aventura, né, e fazendo o paralelo do Oden com o Roger, ia ser a mesma coisa da Yamato com o Luffy. Ela preferiu ficar, né, ajudar a rapaziada ali. inclusive, que era um personagem genial, mas dentro do arco inteiro, a gente não desenvolve muito disso, né? Todas as vezes que a Yamato aparece dentro de páginas, dentro do anime em si, é só ela dizendo que ela quer ser livre, que ela quer ir pro mar, que ela quer ser como Oden, repetidas vezes, pra gente pensar que, bom, quando ela for pro mar de fato, aí o personagem dela vai começar a desenvolver. Ela finalmente chega no final do arco, onde ela tem a chance de ir pro mar, mas ela fala, não vou ficar e proteger aqui a ilha com o pessoal. Sinceramente, vocês até perceberam que depois que ela não foi pro bando, até que faz sentido. As pessoas que adoravam muito o personagem dela e tal, só meio que fingiram que ela nunca existiu. Isso aí tu só vê no Twitter, pô. Eu conheço um monte de gente que continua amando a Yamato do mesmo jeito. Eu gosto, por exemplo. É meio triste, cara. Eu até gostava da ideia de ter um filho de um Yokon no bando e tal, mas não rolou, então... dane-se. O quinto e último ponto pra eu poder falar nesse vídeo aqui é o Gear 5. Ele vai falar mal do Griffith. Linkzinho, tu vai falar mal do Griffith, Linkzinho. Não faz isso. Sabe? O Kaido a gente até aceita, mas... O famigerado Gear 5. Quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, inclusive, eu pesquisei em vários vídeos e li comentários desses vários vídeos do que as pessoas achavam de legal e de não legal dentro de Wano. E eu percebi, cara, que tinha muita gente que não gostava do Gear 5. Bando de burro, cara. Mas, sinceramente, eu coloquei ele aqui na lista meio que como um contragosto. Eu acho, pessoalmente, o Gear 5 maneiríssimo. Muito obrigado. Pelo menos isso. O despertar do Luffy resgata em muita coisa a essência de One Piece, cara. Toda aquela coisa meio bobinha de comédia pastelão dos primeiros episódios, sabe? Quando o Luffy refletia balas e falava que o corpo dele era de borracha e tal. Eu simplesmente adoro o Gear 5, cara, porque... Mas sempre foi assim, sabe? Não é uma coisa que ele resgatou lá do início. Toda hora o Luffy tava fazendo alguma besteira aí e ele dizendo esse tipo de coisa. Literalmente transforma o Luffy no pica-pau biruta. Não tem outra forma de explicar isso aqui. O Oda faz um esforço gigantesco dentro de todo o arco pra poder mostrar pra gente que o Luffy agora é uma Toon Force. Ele cria coisas do nada, o olho dele sai pra fora, ele corre... Nossa, essa cena no anime deve ser tão incrível, o corpo cara. dele simplesmente distorce como se nada fizesse dano real a ele. É simplesmente genial, cara. É Isso é muito engraçado, da hora. é um conceito muito maneiro e encaixa perfeitamente na ideia de Joy Boy, que literalmente se traduz pra garoto sorriso. Pelo que eu entendi, pelas explicações de todo o público e tudo mais, a razão pela qual as pessoas não gostam do Gear 5 de fato é o baita furo que isso cria na obra. E aí eu acabo de concordar de fato, né?
Aí não, rapaziada, pelo amor de Deus. Pra quem ainda não viu, eu fiz um videozinho falando um pouquinho mais sobre esse tema de ser ou não um furo de roteiro. E na minha visão, o Gears 5, ele tem o twistzinho, mas foi algo que tava lá desde o início, sabe? Só que não é algo que tu consegue perceber muito bem assistindo ou lendo uma primeira vez. É algo pra tu ter esse twist e aí tu começar a ler de novo pra entender, sabe? Eu acho que foi por isso que pegou tanto, assim, na cabeça das pessoas. Afinal de contas, nós temos o governo mundial em One Piece. Mas faz sentido, eles sim. sempre souberam que a fruta do Luffy era bem perigosa, então, né? Não, cara. Caralho, acabei de cortar que ele já manda outro take sensacional. Cara, os Gorosei não sabiam isso. Esse é o ponto, sabe? Os Gorosei, eles se assustaram, né? Quando eles perceberam que o Luffy despertou. Tanto que eles começaram a agir agora por causa disso. Tu pode dizer que pode ser um furo o que aconteceu de eles não irem atrás do Luffy conforme ele incomodasse mais, principalmente com ele sendo um D, sabe? E aí até eu concordo, sabe? Mas são questões à parte aí. Que era a fruta do Nika, o deus do sol. Essa fruta foi passada para posse de uma pessoa com um chapéu de palha. A gente sabe que o chapéu de palha representa alguma coisa importante, porque, né, as últimas pessoas que carregaram o chapéu de palha foram só o Shanks e o Gold Roger. O Luffy é uma pessoa com D no seu nome, filho do Monkey D. Dragon, o homem mais procurado do mundo, e neto do Monkey D. Garp, o herói da marinha. O governo sempre soube que o Luffy era perigoso, então, se a gente for levar isso em consideração. E mesmo assim, eles decidiram esperar 1000 e poucos capítulos pra finalmente, quando a fruta do Luffy despertasse e ele ficasse extremamente forte, eles falarem, ah, sim, é verdade, né, vamos lá atrás do Luffy. Isso é meio paia, pô. Realmente, mas é que tipo... tentando, tá, justificar, é mais como que naquela época o Luffy ainda não era necessariamente um incômodo pro governo mundial, sabe? Porque agora que ele já fez todas essas cagadas, se tornou um Yonkou, né, tá todo mundo tendo uma visibilidade maior do nome dele, meio que o governo mundial se viu obrigado a intervir, né? Principalmente agora que ele despertou a figura lendária de Joy Boy. Então é uma justificativa aí, né? Levem como quiser. Nos capítulos do mangá, por exemplo, o pessoal tá mandando frota de almirante atrás do Luffy. Os personagens dos 5 grandes anciãos, né, do governo mundial finalmente estão indo atrás do Luffy por conta própria. Essa cena é muito da hora. Imagina isso aí no anime, cara. O episódio finalizando com o São Diego se aparecendo. Nossa senhora. Mas qual é, cara? Eles esperaram 1000 capítulos pra poderem ir atrás do Luffy? Nisso eu concordo. Não tem lá uma grande forma de explicar. Isso só acabou gerando um pequeno, grande furo na história. Eu tentei, mas... Tentei. O Gear 5 e essas outras questões aí, isso é assunto pra outro vídeo, né? Falando sobre o Gear 5 e tal, que eu vou postar outra hora. Mas enfim, pois tá aqui, ele vai terminar o vídeo, tá? Só dando umas considerações finais aqui, o vídeo ficou imenso, então já nem me importo mais. Eu, sinceramente, achei bem fraquinho o vídeo, sabe? Muita coisa é só dita porque sim, ele não justifica os pressupostos que ele lança. Tem alguns pontos ali no meio que eu concordo com ele e acho meio coerentes, embora ele ainda não desenvolva um pouquinho mais em cima, né, principalmente porque é um vídeo, né, focado em ele dizer o porquê que ele achou o ano ruim, mas eu concordo ali com um ou outro ponto que ele disse em relação a Big Mom e algumas coisinhas ali que eu já comentei nesse vídeo. Mas vou ficar por aqui mesmo, né, talvez eu faça esse formato mais vezes quando eu achar que é da hora de comentar alguma coisa, e espero que eu tenha conseguido passar meus pontos aí de uma maneira que as pessoas consigam me entender. Enfim, tem alguma opinião contrária aí, o que é só falar alguma coisinha, deixa aí nos comentários que depois eu dou uma lida. Então, é isso aí, né? Obrigado aí a alguém que me acompanhou aqui até o fim. Nos encontramos na próxima e